38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Se você puder ainda, levante as mãos aos céus. Pai santo e justo, somente a tua unção pode manter este povo aqui neste santuário. Não há nenhum artifício humano, Senhor, que possa segurar este povo aqui até esta hora e até a madrugada, até quando o Senhor quer operar. Somente a tua graça. Eu quero pedir que o Senhor derrame continuadamente, como tem feito até agora, a tua graça sobre este santuário, neste terreno que se tornou santuário, morada do Senhor, templo de adoração ao seu nome. Eu lhe peço que todas as forças humanas ou satânicas que conspiram contra este trabalho, contra este momento de pregação, sejam agora anuladas, dominadas pela autoridade do seu nome, que é sobre todo nome, e faz a obra que o Senhor quer fazer. Dá-nos, Senhor, revelação e afluência da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Por favor, queridos, queiram assentar. Quando eu adentro no Evangelho de João, eu me encontro com uma das mais lindas e belas e mais tocantes e necessárias revelações da palavra de Deus acerca do meu Jesus, porque o Evangelho de João apresenta ele como o Filho de Deus, como Deus manifesto entre nós, como a verdadeira manifestação da glória de Deus e a expressa imagem do Senhor aqui na terra. Este Evangelho, com as suas peculiaridades, ao tratar da divindade de Cristo, nos dá a verdadeira certeza de que estas horas que estamos aqui passando não constituem-se perda de tempo. Estamos aqui adorando aquele que deve ser adorado nos céus, na terra, embaixo da terra, ao extraordinário, ao grandioso, ao inigualável, ao único, ao indescritível Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Redentor da igreja, vencedor de Satanás, destruidor das forças das trevas, aquele que fechou o inferno, que repreende os demônios, que garante a nossa salvação, o autor, o preservador, o consumador, o sustentador da nossa salvação, aquele que é tudo em nós, que tem tudo para nos dar, que é tudo por nós, através de nós, em nós, para nós, porque Paulo diz que ele é tudo em todas as coisas. Glória a Deus. É o apóstolo que revela no sermão em Atenas que ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, porque nele, por ele, todas as coisas foram criadas. É este Jesus, este nome que é sobre todo nome, é que nós magnificamos e glorificamos aqui esta noite. E o Evangelho de João se propõe a apresentar ele dentro deste prisma, dentro desta visão de que realmente ele é o Filho de Deus que se manifestou na terra para desfazer as obras do diabo. E nós observamos no movimento deste Evangelho Jesus demonstrando a sua divindade e chegando a um instante crucial. E devo observar que todos os milagres que são registrados neste belo Evangelho têm este objetivo: demonstrar inequivocamente que ele realmente é o Filho de Deus nos céus, na terra e embaixo da terra. Mas especialmente no capítulo de número 5, depois do grande milagre que ocorreu lá no tanque de Betesda, se propôs então uma discussão em Jerusalém sobre quem era aquele que havia feito o milagre. E por incrível que pareça, aquele homem que foi curado, que recebeu o milagre, ele fez um alvoroço naquela cidade e todos queriam saber quem é que o havia curado, quem é que havia mandado ele tomar a sua cama, levantar e andar. Jesus, diz a Bíblia, havia se retirado para esconder-se, mas por causa deste milagre as perseguições começaram, e foi até o instante que Jesus estava cumprindo o seu trabalho, cumprindo a sua liturgia, cumprindo a sua função como judeu, como filho de Deus. Ele estava na sinagoga e ele foi então confrontado pelos seus contrários, que na verdade a Bíblia diz procuravam matá-lo, e
ele respondeu: por que razão ele fez o milagre no dia de sábado? E ele diz: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Este é o plano de fundo, meus senhores e senhoras, que se constitui na principal doutrina e na principal defesa deste evangelho. Jesus manifestando-se como aquele que realmente desceu do céu, como aquele que é igual ao Pai, como aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, como seu Pai tem nos céus, na terra e embaixo da terra. No versículo 19 do capítulo 5 de João, ele diz: o filho não pode fazer nada se o pai não lhe mandar. O versículo 20 ele diz: é o pai que ama o filho e mostra tudo o que ele faz, e mostrará obras maiores do que estas, para que vos maravilheis. Versículo 21 diz que o filho, assim como o pai tem poder para ressuscitar, o filho também tem poder para ressuscitar os mortos. Versículo 22 diz que assim como o pai tem poder para julgar a terra, o filho também foi constituído como juiz de toda a terra e de todos os homens e de todo o universo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, Jesus ensinando: aquele que honra o filho honra o pai, aquele que vai ao filho está chegando ao pai. Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele está declarando: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Mas chega, meus senhores e senhoras, um momento crucial neste combate, neste debate teológico doutrinário. Jesus desenvolve ainda a sua doutrina, a doutrina da sua divindade, após a multiplicação dos pães e dos peixes, e isto causou grande comoção. E ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eu quero dar glória a Deus esta noite por todos os crentes que sabem que o mais importante da sua vida não é o nome, não é a fama. O mais importante da sua vida não é o CD gravado, não é o DVD, não é pregar em cruzadas. O mais importante da sua vida é ter comunhão com Deus, é ter o céu aberto sobre a sua cabeça. Glória a Deus, porque é Jesus que disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem parte comigo, tem a vida em si mesmo. Isso quer dizer, meus senhores e senhoras, que o mais importante aqui esta noite, afora todas as outras coisas que acontecem, é saber que você está em ligação direta com o Senhor esta noite, e que Ele está em ligação direta contigo. Glória a Deus. Jesus, ao propor esta discussão sobre a sua divindade, sobre ele ser de fato o representante único de Deus na terra, ele expressa nestes versículos que lemos uma das máximas do cristianismo. E ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou esta é que ninguém se perca, mas que todos venham a ser participantes da ressurreição no último dia. É claro que esta expressão que Jesus declarou, registrada por João, tem profundidades diversas. Nos fala aqui do caráter escatológico da salvação, a salvação que vai ser confirmada na sua totalidade no dia da última ressurreição. Mas eu quero dizer a todos os senhores que a ênfase da minha mensagem esta noite é esta expressão que Jesus usou: porque eu desci do céu. Eu fico questionando o porquê que esta expressão encontra-se exatamente aqui, e eu chego à conclusão que somente Jesus poderia dizer isso: eu desci do céu. Ele é o único, na verdade, que teve esta autoridade de romper com todas as limitações, humanas, e de vencer as suas infinitudes, de deixar o trono que lhe pertencia e descer do céu. As razões por que Jesus desceu do céu é o cerne da mensagem aqui esta noite, e eu quero lhes falar imediatamente da primeira razão. A primeira razão bíblica pela qual Jesus desceu do céu é extremamente conhecida, é extremamente falada, mas é de todas a mais profunda. Eu quero lhes anunciar que Jesus desceu do céu para tomar forma humana. Esta é a primeira razão pela qual Jesus desceu do céu. Ao observar esta verdade, eu adentro em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10, onde Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. No original quer dizer que ele despojou-se, ele anulou aquilo que por direito inalienável lhe pertencia. Ele despojou-se da sua glória, despojou-se da sua divindade. Não quer dizer que ele anulou, não, quer dizer que ele voluntariamente deixou a sua divindade, a sua glória voluntariamente para se manifestar entre nós. Ele anulou-se da sua glória, anulou-se da sua divindade, e diz o apóstolo Paulo que ele esvaziou-se de si mesmo, e depois disso ele foi mais adiante. A Bíblia diz que ele humilhou-se, e olhe que coisa importante, depois de humilhar-se ele tomou forma humana, fez-se servo dos homens, fez-se maldição no lugar dos homens, e ele deu o terceiro passo. A Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre Miguel, Gabriel, os querubins, os animais viventes, os 24 anciãos, para que diante do nome de Jesus se dobre os joelhos que estão no céu, que estão na terra. Diante do nome de Jesus tem que se dobrar o grande, o pequeno, o rico, o influente, o importante, o pobre, o preto, o branco, o índio, o europeu, o americano, o homem de dinheiro, sem dinheiro, o homem com cultura, sem cultura, presidente da república, magistrado, juiz, presidente da câmara, prefeito, quem manda na cidade, quem não manda, tem que se dobrar, tem que se dobrar, tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus, coloque fora este orgulho besta, coloque fora esta vanglória humana que não vale nada. Levante as mãos aos céus, rompa com este rosto de vanglória, de soberba, que você está aí até agora e não abriu a boca. Não dê glória, você tem que se dobrar, tem que se dobrar, tem que se dobrar. Os demônios têm que se dobrar, a enfermidade tem que se dobrar, o pecado tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Abra sua boca e diga: Jesus. Eu quero ouvir você dizer mais forte: Jesus. Nome que é sobre todo nome. Neste nome há poder, neste nome há autoridade, neste nome há virtude, neste nome há perdão. É o poderoso nome de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que com todo este nome, a Bíblia diz que ele tomou forma humana, ele foi obediente. Este é o terceiro passo, e obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou e lhe deu este nome que é sobre todo nome. Mas é esta forma humana que me impressiona, é esta forma humana que me encanta. Se você puder ler Hebreus capítulo 2 e o versículo 14 diz assim: é visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que quer dizer isso? Ele se fez participante da carne e do sangue. Isso quer dizer que ele se fez participante dos nossos sofrimentos, das nossas misérias, das nossas limitações. Ele se tornou participante das mesmas coisas. A Bíblia diz, Isaías 53, se você puder abrir este santo livro comigo e observar o que diz este maravilhoso, este extraordinário profeta, neste capítulo, que é conhecido como capítulo da redenção, ele está relatando aqui, a partir do versículo de número 4, a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz mais ainda que ele foi ferido em nosso lugar, ferido pelas nossas transgressões. A Bíblia está dizendo mais ainda que ele foi colocado na sepultura. Agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar, para que ele pudesse ver sua prosperidade. A sua alma haveria de conhecer o resultado do seu trabalho, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deixe-me lhe demonstrar
agora, de maneira simples e objetiva, o que diz o profeta Isaías no aramaico. Ele está dizendo o seguinte: que Jesus tomou toda a nossa carga de sofrimento, tomou todos os nossos problemas, colocou nas suas costas, retirou de cima do Júlio a condenação de mais de 40 anos de cadeia, retirou da vida dele aquela ira de um menino criado com dificuldade e colocou nos ombros dele. Jesus colocou nas costas a carga do Júlio, a carga do Binar, a carga do Elton, a carga do Paulo André, e cravou na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! É isto que quer dizer: ele tomou forma humana para de todas as formas poder levar muitos filhos à glória. Isto quer dizer o seguinte: tudo que você está sofrendo aqui esta noite, Jesus já sofreu no seu lugar. E se você crer, abra sua boca e diga o maior glória a Deus da sua vida. Todas as enfermidades que você sente aqui hoje, Jesus já sentiu elas no seu lugar. E se você crer, abra sua boca e diga um outro glória a Deus. Todas as opressões do inferno que você sente aqui esta noite, Jesus já sentiu no teu lugar, porque tudo que tu sente, Ele levou sobre si, Ele colocou nos seus ombros, porque eu e você não podíamos mais carregar esse fardo de sofrimento. Eu percebo que a fé que está sendo gerada pela palavra adentrou de maneira extraordinária em alguns corações aqui agora, e eu declaro que esse sofrimento que você trouxe aqui esta noite vai ficar aos pés de Jesus aqui neste lugar, para a glória do seu nome. Eu quero declarar em o nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus me faz entender aqui agora que há cadeias que estão sendo quebradas. O Espírito de Deus me mostra, pastor Júlio, neste ato simples de fé aqui esta noite, como se uma corrente de aço que rodeasse a cidade de Campinas está sendo desfeita agora pela autoridade, pelo poder, pela virtude que há na pessoa do meu Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu percebo da parte de Deus agora que os anjos do Senhor estão batalhando a nosso favor. Não há possibilidade de você ser derrotado aqui esta noite. O nome de Jesus está a teu favor, a palavra de Deus está a teu favor, os anjos de Deus estão a teu favor, o Espírito de Deus está a teu favor, o sangue de Jesus está do nosso lado, tudo está a nosso favor aqui esta noite. Levante a sua mão ao céu. Deus, 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 unge cada vida que crê, unge cada vida que crê, unge agora, unge agora, unge agora cada vida que crê. Coloque a sua mão ungida sobre o irmão que está perto de você e diga para ele: tudo está a teu favor agora, tudo está a teu favor, tudo está a teu favor, tudo está a teu favor. Coloque a mão no ombro dele, querida, no ombro dela, e diga: tudo está a teu favor. Jesus virou o jogo, Jesus mudou a história. Você não tem mais nada contra você. Tudo está. Uricandará barracha. E cantará barracha. Tudo está a teu favor. O poder está a teu favor, o céu está a teu favor, o perdão está do teu lado. Tudo está a teu favor, porque Jesus já resolveu. Jesus já resolveu. Receba unção, receba. Poder. Aonde houver um crente fiel, seja renovado pela presença maravilhosa do Espírito. Uricandará, Dorobacachás, Icarabacantará, Barabacolachará. Tudo está a teu favor. Tudo. Coloque a mão sobre ele, sobre ela outra vez e diga: receba a autoridade do nome de Jesus. Receba a autoridade do nome de Jesus. Receba poder sobre as enfermidades. Receba autoridade sobre as tuas lutas. Receba autoridade sobre as forças das trevas. Pode receber. Nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo está a teu favor. O milagre está do teu lado agora. A cura está do teu lado agora. A libertação está do teu lado agora. A prosperidade, a vitória está do teu lado agora. Agora, agora, agora. Agora. Amandoria Urigandaraço Icandamandaraço Uricandaramaraço Iricandaranduruia Calabará. Adore ao nome de Jesus. Adore ao nome de Jesus. Se você puder assentar, assente. A segunda razão pela qual Jesus desceu do céu, depois de tomar forma humana, e eu repito, ele tomou forma humana para ocupar o nosso lugar. Se esta palavra é a verdade, e se você crê no poder da palavra, não há nenhuma razão para você sair daqui esta noite lutando. Não há nenhuma razão para você sair daqui esta noite enfermo. Não há nenhuma razão para você sair daqui esta noite com Satanás te colocando na retaguarda, como um boxeador que está socando você e você já está nas cordas. Você vai virar esta batalha esta noite em nome de Jesus. Porque você não precisa mais lutar, você só precisa triunfar pelo poder do nome de Jesus. Ele já fez o que deveria fazer. Como é que eu triunfo, pastora? Você triunfa louvando, adorando, glorificando, falando língua, derramando lágrimas, plantando bananeira quando os cantores cantam, abraçando. É só isso que você tem que fazer. É louvar, é glorificar, dizer: a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha. O triunfo é meu, é meu, é meu, é meu, porque Jesus já conquistou no Calvário. Jesus sofreu toda sorte de humilhação para poder tomar forma humana. A Bíblia diz que ele desceu. E eu já lhes repeti o que Paulo falou. Ele esvaziou-se de si mesmo, e depois de esvaziar-se de si mesmo, ele fez-se semelhante aos homens. Ele humilhou-se, e depois ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que no seu nascimento, ele nasceu não com status de rei, não nasceu com status de legisladora, não nasceu com status de um ser humano comum daquela época. Ele nasceu com status de animal. A Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura, com status de animal. A manjedoura era lugar dos animais. Por quê? Porque ele já estava prefigurando o seu destino futuro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele adentrou na história do ser humano, interviu na nossa corrente histórica, exatamente como ele deveria, para cumprir o seu ministério. A Bíblia declara que nos passos da sua humilhação, ele teve que tomar esta forma humana pelo glorioso mistério e milagre da encarnação. Ele adentrou no corpo, no ventre da irmã Maria, e ali ele tomou a forma humana. A Bíblia diz que é tão grande este mistério, que é por obra e graça do Espírito Santo. Imagine os senhores a confusão na cabeça dos anjos, que passavam todos os dias, pastor Elias, com seu tributo na mão, diante do trono do Senhor. E os anjos chegavam diante do trono e olhavam para a Trindade e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tinha que dizer 3 vezes santo, porque santo é Deus Pai, santo é Deus Filho, santo é Deus Espírito Santo. Mas chegou um dia em que os anjos chegaram lá e para oferecer o tributo do seu louvor, e olharam para a Trindade, e quando eles foram clamar santo, engasgaram, porque observaram que aquele que era a razão do louvor, o verbo divino, aquele que criou todas as coisas pelo seu poder, ele não estava lá. E os
Os anjos olharam para o outro e disseram: aonde ele está? O céu ficou mais vazio, o trono do Senhor não está completo, não está perfeito, não está aqui aquele que merece ser louvado, aquele que merece ser adorado. Onde é que ele foi? A nossa adoração perdeu o significado, porque só vale a pena adorar se for para Jesus, irmão. Só vale a pena adorar se Jesus está no negócio. Se Jesus não está, não vale a pena nós estarmos aqui. Eles chegaram lá, olharam, Jesus não estava, e a pergunta fatídica foi essa: aonde está aquele que é coberto de glória, de honra e de majestade? E a voz divina foi essa: ele não está aqui, mas ele desceu para cumprir a minha vontade. Qual é a tua vontade, ó Pai? É que nenhum dos homens da terra se perca. Esta foi a voz, está lá em Hebreus capítulo 2. Ele desceu, tomou forma humana para cumprir a minha vontade. Os anjos tomaram a iniciativa, saíram de lá naquela corrida desabalada e vieram para a terra. Anjo não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. E eles começaram a procurar: aonde está Jesus? Aonde está o rei? Aonde está o Senhor? E não acharam. Foram no palácio lá de César em Roma, ele não estava lá. Foram no templo em Jerusalém, ele não estava lá. Foram na academia de Aristóteles em Atenas, ele não estava lá. Foram na escola de Platão, ele também não estava lá. Adentraram no Santo dos Santos, no templo, mas a glória já havia sido retirada, ele não estava lá. E os anjos saíram a procurar, e de repente encontraram pastores que pela madrugada, pela virada da noite, buscavam o Senhor. E aí foi a descoberta: eis que lá em Belém de Judá, numa manjedoura, nasceu Jesus Cristo Nazareno, que será chamado o Filho de Deus. E os anjos saíram, chegaram na manjedoura, Paulo, e começaram a ver: aonde está Jesus? Aonde está aquele que é vestido de glória, honra e majestade? E Lucas escreve: deitado numa manjedoura, coberto de panos. Como? Esse que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se veste de glória, honra e majestade, e a terra é o escabelo dos seus pés, coberto de trapo, sem coroa na cabeça. Onde está o manto real? Onde está a sua coroa? Onde está a espada de 2 gumes? Onde está os pés de latão reluzente? Onde está a vestimenta branca da sua realeza? Onde está? Ele tirou tudo e se vestiu de trapo, para se confirmar que ele veio para se identificar com a nossa miséria. A minha vida e a sua vida era uma trapeira no pecado, mas Jesus participou destes trapos para perdoar-nos. Os anjos olharam para ele, e ele estava deitado como aquele que não se cansa, não se fadiga. Não há esquadrinhação no seu pensamento. Quem deitou é porque cansou, quem deitou é porque tem que dormir. Ele não precisava dormir. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o onipotente, a força infinita. Todo o poder de sustentação está na sua mão. A Bíblia diz que ele sustenta o universo. Só pela palavra do seu poder está ali deitado. Como ele deitou? Por que ele deitou? Como é que ele cansou? Ele não cansou, ele tomou sobre si o nosso cansaço, e por isso ele deitou na manjedoura para dizer: você não vai cansar mais com o pecado, porque eu já levei o pecado. É por isso que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus por este Jesus extraordinário, por este Jesus maravilhoso? Olhe para a pessoa que está do seu lado: ele fez tudo isso por causa de você. Olhe para ele de novo: foi por causa de ti que ele fez tudo isso. Pode dizer aí. Agora pergunte para ele: por que você não dá glória a ele? Se ele fez tudo isso por você, por que você não louva? Por que você não exalta?
Se Ele deitou para que tu não viva deitado e derrotado, Ele deitou para que você não seja mais tapete de Satanás e viva por baixo. Ele deitou para que você não seja mais o lixo do mundo. É por isso que Ele deitou, para te tirar do meio da miséria e te colocar assentado entre os príncipes. E a tua vida serve para a glória do seu nome. Pergunte para Ele por que você não louva a Ele mais um pouco. Olha aí, irmão, diga, louve a Ele mais um pouco, diga. Se você acha que Ele merece, abra a sua boca e louve, louve. Louve, eu quero ouvir você louvar. Eu quero ouvir você exaltar. Eu quero ouvir você glorificá-lo. Oh, maravilhoso Jesus. A primeira razão pela qual Ele desceu do céu, Ele desceu para tomar forma humana. A segunda razão pela qual Jesus desceu do céu, Ele desceu para pôr ordem na nossa desordem. A nossa vida se tornou uma desordem por causa do pecado. Me permitam os senhores, já são 11 horas, mas eu não posso fazer atalho da Bíblia Sagrada. Eu quero lhes demonstrar pela Bíblia a desordem que o pecado causou na vida do ser humano. Abra sua Bíblia na Epístola aos Romanos e você vai ver as consequências terríveis do pecado. A desordem que o pecado causou. Capítulo 1 de Romanos, o versículo 18 diz que quem está em pecado, a ira de Deus lhe persegue. O que quer dizer isso, pastor Luiz Antônio? Quem está em pecado, a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Você deita e a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Você olha aqui para mim, ó. Todo mundo olha aqui para mim, ó. A ira de Deus está sobre a sua cabeça. Se você está em pecado, você senta na mesa para comer e a ira está na tua cabeça. Você dorme e a espada de Deus está na tua cabeça. Você é inimigo de Deus, está em pecado. Eu sei que não se pode dar glória a Deus diante de uma palavra dessa, porque esta é uma palavra de juízo que gera temor. Você senta lá na mesa do executivo, do empresário. Você pode ter o mundo aos seus pés, mas a espada de Deus está na tua cabeça. Você pode sentar na cadeira do legislativo municipal, nacional, estadual, executivo, no judiciário, mas a ira de Deus está sobre a tua cabeça, porque o pecado atrai a ira de Deus. Quem está em pecado não tem paz com Deus, e Deus não tem paz com ele. A questão não é somente eu ter paz com Deus, é Deus ter paz comigo. É Deus que diz no livro do profeta Jeremias: eu me farei inimigo do meu povo, e eu mesmo os perseguirei, diz o Senhor, por causa dos nossos pecados. Pecado é pecado. Eu não posso querer dar apelido para pecado. A Bíblia diz que pecado é desvio psicológico, não é problema social. Pecado é pecado. Resolva o problema do pecado e se resolve o problema do mundo. E o pecado só tem uma solução: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o pecado deixou-me alienado. Ele não entende as coisas de Deus. Deus se revela, versículo 20 do capítulo 1 de Romanos, mas ele não compreende. A Bíblia diz no versículo 21 que o pecado deixou o homem louco, insensato. A Bíblia diz no versículo 23 que o pecado coloca o homem numa situação de desonra. Desonra a Deus, desonra o seu próprio corpo e desonra o seu semelhante. Desonra a Deus através da idolatria, desonra o seu próprio corpo através da prostituição, do adultério. Desonra a Deus através do seu corpo entregue à imundícia. E a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo e o meu corpo não foi feito para entrar nas boates, nem nos prostíbulos, nem com estas pobres, miseráveis prostitutas que merecem a misericórdia de Deus. Elas não têm culpa da situação que estão. Esta noite Deus quer te livrar desse espírito de adultério e prostituição que está destruindo a tua casa, a tua família, o teu ministério, está destruindo o teu dia a dia. Pecado desonra a Deus, pecado desonra o semelhante, pecado desonra o nosso próprio corpo. Isto é o pecado. É no pecado que está a origem da AIDS, da tuberculose e de todas as misérias que existem hoje. Pecado, este é o problema.
Eu quero dar glória a Deus, porque uma gota só do sangue de Jesus resolve o teu problema de 50 anos de pecado, 40 anos de pecado. Uma gota só do sangue de Jesus retira todos os assassinatos que tu tem nas costas, que nem fez com o pastor Júlio, e te liberta do poder dos demônios, e te coloca como príncipe de Deus aqui na terra. Quem crê pode dizer glória a Deus. Esta é a situação do pecado. E olha o ser humano em pecado, cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, aborrecedor de Deus, soberbo, presunçoso, desobediente, necio, infiel, sem misericórdia, irreconciliável, e mesmo que conheça a justiça de Deus, não compreende, mas consente com a miséria. E a Bíblia conclui dizendo: quem está nesta situação é digno de morte. Olhe para a pessoa que está perto de você. Você não quer morrer? Corra para Jesus hoje. Ele te livra de todo o teu pecado. Pode dizer. É crente, é pastor. Diga para ele também: pastor também precisa vencer o pecado. Pode dizer. Corra para Jesus. Venha para baixo do sangue de Jesus, para você se ver livre do pecado. Olhe para ele. Se você não correr para o sangue de Jesus, você vai morrer. Pode dizer para ele aí. Diga. Me ajude a pregar. Está com medo de dizer? Olha para ela aí. Diga. Você vai morrer se não vir para baixo do sangue de Jesus. Diga para ele: se não te arrepender dos teus pecados, você vai morrer. Diga para ele: não adianta esconder. Diga aí, irmão, não adianta esconder o pecado embaixo do tapete, viu? Diga para ele aí: não adianta. Não adianta, não adianta colocar o pecado atrás da cortina. Não adianta. O pastor não viu, a mulher não viu que você traiu ela, o esposo não viu que você traiu ele. Não adianta, está em pecado. Corra para baixo do sangue de Jesus esta noite. Quem quer clamar por misericórdia do Senhor? Quem quer? Quem quer? Levante as suas mãos aos céus. Eu só prego aquilo que o Espírito de Deus me manda. Você já me conhece. Se eu estou falando aqui é porque o Espírito Santo está mandando falar. Pare de enganar pastor, crente de meia tigela. Pare de esconder pecado. Esta noite o sangue de Jesus te perdoa. Levante a mão e clame por misericórdia. Clame, clame, clame. Clame, 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 clame. Eu quero ouvir você clamar. Levante a mão, pastor. Levante a mão, cantor. Clame, clame, clame por misericórdia. Clame, 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 clame. Há um erro, muitos pensam que o Espírito Santo aceita pecado, pecado escondido, que ele tapa o pecado. Não, senhores. Não, senhores, só tem uma solução para o pecado. Convença, e o sangue de Jesus ainda é poderoso para perdoar esta noite. Levante a sua mãozinha direita ao céu, para você não ficar nesta preocupação, nesta tristeza. Feche os seus olhos comigo e diga: Senhor, renova sobre mim a autoridade do teu sangue, o poder do teu sangue. Senhor Jesus, eu não quero sair daqui sem ter a alegria da salvação. Renova em mim o perdão de pecados. Renova em mim a alegria da salvação. Eu te peço agora, renova em mim a alegria da salvação, porque o Senhor se manifestou para pôr ordem na minha desordem. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está perto de você e diga, profetize, ore sobre ela. Diga: Deus, encha ela da alegria da salvação agora. Diga, diga, encha, renova a alegria. Renova a alegria. Renova a alegria da salvação. Renova, 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 renova. Há uma convicção de perdão de pecados entrando neste santuário aqui agora. Há um quebrantamento do Espírito Santo adentrando debaixo destas tendas agora. Receba a convicção de pecados perdoados agora. Clame por Jesus, confesse o seu pecado, arrependa-se, e a marca do sangue de Jesus vem sobre a tua vida agora. Agora, agora. Quem já está sentindo vitória sobre o pecado, abra sua boca e glorifique.
Abra sua boca e louve. Abra sua boca e exalte. Abra sua boca e bendiga o Senhor. Aleluia. Jesus desceu do céu para pôr ordem na nossa desordem. A desordem veio pelo pecado. O pecado rompeu a comunhão com Deus. Entenda bem, olha aqui para mim. Me permitam pregar a palavra por mais alguns minutos. Pela viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. E quando Deus descia no jardim do Éden, a presença de Deus, a palavra de Deus, a sua presença e a sua palavra faziam com que o mundo de Adão tivesse ordem. Porque o corpo se alimenta pela boca, mas a alma se alimenta pelos olhos, e o espírito se alimenta pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando Deus descia para conversar com Adão, ministrava sobre ele a palavra, e ministrava a presença, e Adão ouvia o próprio Deus pregar. Adão ouvia os propósitos de Deus com ele, a presença de Deus, e a palavra de Deus é o que coloca ordem na nossa desordem. Agora a Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Perdemos a presença, perdemos a palavra, mas na plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, e ele mesmo diz: eu sou a palavra, eu sou o verbo. Ele mesmo diz: quem vê a mim vê o Pai, quem está comigo está com o Pai. Quando Jesus veio, restaurou a presença e restaurou a palavra, glória a Deus. E agora, com a presença e com a palavra de Jesus, a tua vida está em ordem outra vez, para glorificar e bendizer o seu nome. Não entendi, pastor Luiz Antônio. Deixa eu lhe explicar com palavras simples. O diabo não tem direito de continuar fazendo o carnaval na tua vida. Diga glória a Deus por isso. O inferno não pode continuar atormentando a tua vida. Diga glória a Deus por isso. A desordem que está nas tuas finanças, na tua casa, no teu lar, na tua família, o diabo não tem mais direito de fazer isto. Não entendi, pastor. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus entra pela porta da frente da tua casa, e a desordem sai pela porta dos fundos. Jesus entra pela porta da frente, e os demônios saem pela porta dos fundos. Jesus entra pela porta da frente, e as enfermidades saem pela janela, saem pelo telhado. O pecado desaparece, porque Jesus coloca ordem na tua desordem. Ordem, ordem, ordem na tua desordem. Levante a sua mão e glorifique o seu nome, porque Ele é extraordinário. Diga à pessoa que está do teu lado: Ele coloca ordem na tua vida. Aleluia, aleluia. Diga direto para Ele: Ele vai desfazer a bagunça da tua casa. A desordem que virou o teu lar, Jesus vai colocar em ordem. Diga para Ele. Diga para Ele: esse demônio de desintegração da tua família vai sair hoje. Diga, 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 diga. Diga. As tuas finanças estavam em desordem até hoje. Jesus vai entrar e vai colocar ordem na tua conta bancária. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia, aleluia. Ele coloca ordem na tua casa hoje. Hoje Ele desceu para isso. Ele veio para isso, é para colocar ordem na tua casa. Jesus coloca ordem aqui em Campinas, pastor Júlio. Jesus coloca ordem aqui em Campinas. Eu ouvi falar que o prefeito estava por aqui, não sei se ainda está, mas diga para ele que Jesus é a única solução para Campinas. Jesus coloca ordem no nosso Brasil, é o único que pode colocar ordem nessa pátria amada, estremecida, entristecida por tanto sofrimento. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Quantos podem dar glória a Deus? A terceira razão pela qual Jesus desceu do céu: Ele desceu para desfazer o opróbrio de um que havia descido e não pôde subir mais. Eu não preciso me delongar neste ponto, mas apenas lhe declarar que Satanás, Lúcifer, aquele que era anjo de luz, o querubim, o sinete da perfeição, quando ele desceu, ele trouxe 30% dos anjos, que se transformaram depois em demônios, nas potestades que habitam hoje o mundo tenebroso. Jesus, em contrapartida, ele desceu sozinho. Ele não precisou de arcanjo do lado dele. Ele não precisou de querubim. Ele não precisou dos animais viventes do trono. Ele desceu sozinho. Aleluia. Eita, Jesus maravilhoso. Ele venceu o pecado aqui nos 3 anos, nos 33 anos do seu ministério, sozinho, lutando contra o pecado. Aleluia.
A Bíblia diz que ele foi tão perfeito que não se ouviu dele nenhuma palavra torpe, e pecado não se achou nele. Até no seu silêncio ele foi perfeito sozinho. Quando foi para enfrentar a condenação, ele não precisou clamar pelo Elton, nem pelo Biná, nem pelo pastor Júlio, nem pelo pastor Elias. Ele enfrentou a condenação lá no Calvário sozinho. Aleluia. Quando Pilatos disse: eis o homem, ele disse: tu o dizes. Tu és rei, tu és príncipe, tu o dizes. Só tem uma coisa: o meu reino é meu. Não é de anjo, não é de arcanjo, é meu. O meu reino não é deste mundo. Aleluia. Ele enfrentou os garrotaços na cruz, os chicotaços, sozinho. Ele estava tão só que a Trindade Santa se separou. Quando ele chegou na cruz sozinho, ele olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na sexta palavra da cruz ele disse: tenho sede. Por que ele disse isso? Porque ele precisava de água? Não, para que se cumprisse a profecia de Isaías e dos Salmos, que ele ia tomar fel na cruz para simbolizar a amargura dos nossos pecados. Então ele tinha que declarar: tenho sede, para que a palavra se cumprisse. Ele não precisava de água, mas ele tinha que tomar vinagre como símbolo do teu pecado, da amargura, da tua miséria. Ele tinha que levar sobre ele. E ele disse: tenho sede, e trouxeram vinagre, e ele tomou. Fica para cá, aleluia. Foi sozinho que ele olhou para a multidão e de braços abertos disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Foi sozinho que nos 3 dias da sua morte ele desceu lá no inferno, tomou da mão de Satanás a chave da morte do inferno. Sozinho enfrentou o diabo, 30% dos seus anjos, desfez o império da morte, ressuscitou sozinho, sem a ajuda de ninguém, e disse sozinho: eis que todo o poder me é dado nos céus e na terra. Glória a Deus. Ele tinha que vencer Satanás sozinho, sem ajuda de ninguém, para se cumprir Gênesis 3:15: da semente da mulher nascerá um, não nascerá 2, nem 1,5, nem 3, nem 5, nascerá uma que vai pisar, que vai esmagar a cabeça da serpente. Sozinho. Aleluia. Para manifestar a sua graça toda suficiente. Quantos podem levantar a mão mais uma vez e dar glória a Deus? Desceu sozinho, teve uma morte desonrosa sozinho. Por quê? Para que quando ele subisse ao céu, ele não subisse sozinho. Não entendi, pastor. Ele desceu sozinho para voltar com uma multidão. Satanás desceu com uma multidão e vai acabar sozinho. Ele não, desceu sozinho e vai voltar com uma multidão de santos, de cantores, de pregadores, vestidos de vestes brancas, aleluia, cantando: digno és, Cordeiro, de receber a glória e a honra para todos sempre, porque com o teu próprio sangue compraste para ti. Eu sou de Jesus, Paulo, você é de Jesus, Elton, você é de Jesus. Ele comprou-nos para ele. Nós somos propriedade dele. Abra sua boca e diga: glória a Deus. Com teu próprio sangue compraste para ti homens de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações, e por isso a terra te adora. Levante as suas mãos aos céus e adore ao Senhor Jesus. Eu quero ouvir você adorar. Enquanto você adora, eu respiro. Enquanto você adora, eu glorifico. Enquanto você adora, eu descanso a minha garganta e a minha voz. Mas eu quero ouvir você adorar. Adore, adore. Adore, adore, adore. Você não precisa nada mais do que Jesus. Você não precisa mandinga, você não precisa engano, você não precisa pagar. Você só precisa de Jesus, Jesus, Jesus. Sozinho ele resolve todo o nosso problema. Adore, 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 adore. Eu quero que você fique com as mãos levantadas aos céus. Tome a mão da pessoa que está à direita e à esquerda. Tome, tome, segure a mão dela lá em cima.
Segure, segure. E diga para ela, é 11 horas, mas não é hora de dormir, é hora de glorificar. Diga para ela, é 11h30, não é hora de dormir, é hora de exaltar Jesus. É hora de louvar Jesus. É hora de exaltar. Está acontecendo cura divina agora, pastor Júlio. Agora, neste instante, a mão ensanguentada do Calvário está tocando os enfermos aí agora, nesse instante. Louve, louve, glorifique, abra sua boca e louve. Oh, glória a Deus. Jesus está tocando agora na enfermidade, está curando, está restaurando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louve, 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 louve mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Uricandalaixo, uricandalaia. Uramandalaia. Cura, Jesus, cura agora, Jesus. Eu sei que o Senhor está curando agora, Jesus, eu sei. Eu sei que o Senhor está curando agora, Jesus. Cura, cura, cura. Cura, Jesus. O Senhor não precisa de nada para curar. O Senhor só precisa da fé daquele que te louva, que te adora, que te glorifica. Cura, cura, eu te peço. Cura, estenda a tua mão ferida no Calvário agora e cure as enfermidades. Há pessoas que estão sentindo a virtude da cura divina agora. Estão sentindo a virtude da cura divina agora. Onde você está? Há vidas que estão recebendo como se for uma anestesia no local da enfermidade. Há outros que estão recebendo como se fosse um calor, uma brasa que está queimando. Você pode glorificar e louvar, porque é Jesus mesmo que está fazendo este milagre na tua vida aí agora. Oh, glória ao nome santo de Jesus. Em quarto lugar, Jesus desceu do céu para abrir o que estava fechado. E o que estava fechado, pastor Luiz Antônio? O céu, irmão, estava fechado sobre a nossa cabeça. Jesus desceu do céu, se encontrou com os discípulos no mar de Tiberíades, e diante daquela grande manifestação de glória, Jesus olhou para um deles e disse: de agora em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Eu quero ser simples e objetivo neste ponto. Olhe para mim aqui, para você dar o maior glória a Deus na sua vida. O céu está aberto sobre a tua cabeça. E do céu só vem coisa boa. É ele que disse em João capítulo 5: nada, o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Tudo que o homem tem de bom, o céu tem para dar. O que você precisa de bênção, eu quero declarar que o céu está aberto sobre a tua cabeça hoje, aqui agora. Precisa cura, o céu está aberto, diga glória a Deus por isso. Precisa salvação, o céu está aberto, diga outro glória a Deus. Precisa alegria, o céu está aberto. Precisa poder, o céu está aberto. Precisa virtude, o céu está aberto. Precisa unção, o céu está aberto. Precisa vitória sobre Satanás, sobre a carne, sobre o pecado. O céu está aberto, 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 para renovar o teu ministério. E ainda não se fechou. O céu está aberto sobre a tua cabeça. Diga mais um glória a Deus, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Em quinto lugar, Jesus desceu do céu para recuperar o que o homem havia perdido. E o que é que o homem perdeu, pastor Luiz Antônio? Jesus deu a Adão, o nosso primeiro pai, o domínio da terra, o poder e a autoridade. Mas como Adão pecou, Romanos e Hebreus revelam que Adão se fez escravo de Satanás e participante do império da morte. Jesus desceu como homem. Por que que Jesus não desceu como Deus, pastor Luiz Antônio? Porque como Deus, ele não precisava sair do seu trono para derrotar Satanás. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Como Deus, ele só precisava do sopro da sua boca para derrotar Satanás. Mas ele desceu do céu e tomou forma humana, porque ele tinha que derrotar Satanás como homem. Porque foi o homem que perdeu o domínio, e nenhum homem foi achado capaz de vencer a Satanás. Ele tomou forma humana para recuperar o que nós havíamos perdido. O que é que ele recuperou? Ele recuperou o domínio, recuperou a autoridade, recuperou o poder. E todo o poder e toda a autoridade está com Jesus Cristo, Filho de Deus agora. Quantos podem dar glória a Deus outra vez? Dê a mão ao seu irmão que está à direita e à esquerda. Dê a mão para ele. Levante as mãos ao céu. Feche os seus olhos.
E diga comigo: Jesus, tudo que eu preciso é da sua presença, é da sua obra na minha vida. Agora, de mãos dadas, eu quero que você esteja em pé. Não solte a mão dele. Não solte a mão dela. Abra sua boca e diga esta palavra doce de 5 letras: Jesus. Está dizendo Jesus. Você não precisa de mais nada a não ser proclamar o nome de Jesus. Diga, 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 diga. Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Urra mandalama. Ica mandalas. Idoro xandalá. Fique de mãos dadas e olhe para mim aqui somente mais 1 minuto, porque 1 minuto eu concluo a mensagem. A 6ª razão pela qual Jesus desceu do céu. Ele desceu para manifestar o que estava oculto. E o que estava oculto, pastor Luiz Antônio? João 17,6. Pai, manifestei o teu nome na terra. Não entendi, pastor. A palavra manifestar nesse versículo só se encontra na Bíblia, fora do Apocalipse, neste contexto. Quer dizer, revelar aquilo que estava oculto. Não entendi. É que o poder do nome do Senhor nosso Deus era um poder que não era um poder democrático, um conhecimento democrático. Nem todos tinham acesso ao poder do nome do Senhor nosso Deus. Até porque a teologia do Antigo Testamento se fundamentava nos nomes de Deus, nos 72 nomes compostos de Deus. Ou seja, quem precisava de uma cura tinha que chegar diante do sacerdote, e o sacerdote tinha que clamar: Jeová Rafá, o Senhor que cura. O sacerdote, o rei e o profeta, para ter uma teologia poderosa, tinha que conhecer os 72 nomes. Quem precisava de provisão, Jeová Jiré. Quem precisava de paz, Jeová Chamar. Quem precisava de ajuda, tinha que clamar o Senhor que é pastor, Jeová Raá. Quem precisava de vitória nas batalhas, tinha que clamar o Jeová Tskenu, o Senhor dos exércitos. Jeová Tsebá, o Senhor que é justiça nossa. Jeová Nissi, o Senhor que é nossa bandeira. Tinha que conhecer 72 nomes. O Antigo Testamento terminou e Jesus veio. Ele disse: eu vim manifestar o teu nome na terra. Por quê? Agora nós não precisamos mais decorar 72 nomes para receber cura, milagre, perdão, provisão. Só uma palavra linda de 5 letras, que a Bíblia diz que é colocado um nome que é sobre todo nome. Efésios capítulo 1 diz que o nome dele está acima de potestade, principado, arcanjo, anjo, querubim. Está acima de tudo que se nomeia, está o nome de Jesus. Nós não precisamos mais nada agora, é só declarar esta palavra de 5 letras: Jesus. E você é salvo por esse nome. Você clama Jesus e você é perdoado, você é curado, você é batizado com o Espírito Santo, você é renovado. É só clamar Jesus, Jesus. Esta palavra de 5 letras é a palavra mais poderosa que existe no universo, adorada nos céus, reverenciada na terra e respeitada no inferno. É o poder do nome do meu Jesus. Quantos podem levantar a sua mão e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo? Saia do seu lugar e venha aqui na frente, que nós vamos orar por você. Venha, venha, mas venha dizendo Jesus, não venha dizendo outra coisa. Venha, venha, venha. Jesus, Jesus, Jesus. Eu não estou ouvindo você dizer Jesus. Eu queria ouvir você dizer Jesus. Pode soltar a mão do seu irmão. Levante as suas mãos aos céus, para adorar, para falar línguas, para exaltar. Agora, 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 agora. Receba, 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 receba.